Olá, pessoal, boa tarde, né? Uma extraordinária tarde, tava com saudade, né? Pois é, a gente teve um pequenino problema na nossa última live programada, mas já tudo resolvido, né? Eu quero agradecer aqui o trabalho da nossa equipe técnica, né? André Felino, Yuri Carvalho, né? O meu querido Tônia Correia, Janderson Nascimento, lembrando que estamos ao vivo agora no nosso Instagram, @jornalista Messias Carvalho, ao vivo na Rádio Web, né? NT Rádio Web, em debate, Rádio FM, Web, e ao vivo também, claro, nosso canal aqui, em todas as nossas redes, nas nossas plataformas, nosso canal do YouTube. Fica produzido já esse podcast que traz hoje uma das figuras mais icônicas que eu conheço. Falar em profissionalismo, falar em pluralidade, né, de capacidade de abordagem de temas. Professor, né, nosso mestre, Ideraldo Moura. Hoje a gente vai falar de Previdência, né, mas tem outros assuntos que virão, né, que vão ocupar com certeza outras lives, né, e uma delas passa pelo dia a dia do trabalhador e das empresas. Em janeiro, a vida das pessoas nessa relação capital-trabalho começa a mudar. Empregado, empregador. Mas é tema para uma outra vertente, mas a gente vai dar uma pinceladazinha só para dizer do que vamos trazer depois. Então, Ideraldo Moura, hoje, o tema central desse nosso podcast é a revisão do INSS, a revisão da aposentadoria, chamada revisão para a vida toda. Né? Vamos traduzir isso, e se você tiver alguma dúvida aí sobre o seu caso, a sua aposentadoria, né, decisão recente, né, você pode mandar pergunta para mim, meu WhatsApp 98131-6271, 981-31-6271. Esse é mais conhecido que São Felipe, na Bahia, né? Hoje, né, dia 21, aliás, hoje começa o nosso verão, viu? Aliás, eu falava hoje com o pessoal da Nossa Senhora da Glória, tá pegando fogo o sertão, tá quente, né? Essa semana, inclusive, a gente tem um podcast especial produzido lá no município de Canindé de São Francisco. Falou em calor, é falar por lá, viu? E então é um dia, né, que marca aí a entrada de uma nova estação. Aliás, nós temos essa semana, né, final de ano, cheia de coisas marcantes, né? Não só a expectativa, evidentemente, das mudanças que teremos ou não no próximo governo, né? Se muda a postura, que Congresso teremos? O Congresso que já está aí dando as suas pernadas, tomando as suas decisões, e, é claro, a gente torcendo para que o país melhore, para que o país evolua, para que o Estado cresça, né? E isso é importante. Então, algumas mudanças importantes essas semanas, algumas para eles, por exemplo, salário, né? Salário do presidente, salário dos senadores, salário dos deputados federais, vão ficar beirando aí salários de ministros do Supremo. Não há nenhuma anomalia nisso. Quero ser muito justo, muito técnico, né? É legal, é obrigatório, toda a legislatura anterior definir a remuneração da legislatura posterior, tá? Então, terminando o mandato de um dos deputados federais, como é do vereador na sua cidade. O vereador, no final do mandato, a Câmara tem que definir a remuneração dos próximos vereadores, do prefeito, vice e por aí vai, e secretários municipais. Na esfera federal, a regra, claro, é a mesma, um princípio basilar de direito, quem pode mais pode menos, então é lá em cima. E aí vem uma coisa curiosa, né? O aumento, a paridade que eles vão criar agora com ministros do Supremo Tribunal Federal. Os salários devem ser modificados, alterados, não vão ser, evidentemente, esses aumentos de uma vez só, eles colocaram a graduação, mas percentuais aí que devem chegar a 50%, próximo a 50%, né? E os salários deverão gerar em torno de 46, próximo aos 47 mil reais. É escandaloso? Não diria isso, né? Até porque não me ofende salário grande. O que me ofende é salário pequeno. É a miséria que se paga a trabalhador. Até porque salários grandes muitas vezes não significam nada.
Porque as grandes mesmo são as corrupções praticadas. Se ficasse só no salário, não teria problema nenhum. Mas é a regra, é a informação para você, né? E a gente vai ainda depurar isso, porque a aprovação foi ontem. Aliás, é uma coisa curiosa que está acontecendo nas assembleias também, né? E nas câmaras por aqui. A Câmara de Aracaju anda aumentando, aprovando uma série de absurdos. E a gente vai debater isso nos próximos, em outros podcasts, né? Assembleia Legislativa, imposto para energia solar. Que absurdo. A Bahia não cobra, Pernambuco não cobra, Alagoas não cobra, Sergipe cobra. Dá desculpa a expressão, um pé na bunda dos empresários que pensam em se instalar aqui. Gente, e é cara de pau, cobra imposto de energia solar. Sol, acabou, você não gera, não utiliza nenhum sistema, nada, é energia solar. Mas eles se entendem no direito de cobrar. Mas é um assunto que a gente vai trazer para discussão também daqui para frente, porque aprovou, não tem jeito. E a turma adora essa surdina, expectativa de ano novo, né? Esse é o país do depois, né? Depois do novo a gente vê. Acabou. Já, como diz o Tabarel, ferrou. Era a Copa, né? Depois da Copa já veio o ano novo, mas eles adoram aprovar nesse período, porque aí passa e, infelizmente, ninguém vê, né? Ninguém está atento, por exemplo, à situação da greve, da greve dos pilotos. Hoje entrou no terceiro dia no país, terceiro dia de greve, né? O país está meio tumultuado em algumas regiões. Mas está atingindo só de 6 às 8 da manhã em alguns aeroportos do país. Tem efeito cascata, porque tudo depende, evidentemente, dessa integração. Antes de entrar no nosso debate, no nosso podcast, notícia de um incêndio hoje pela manhã no Santuário de Aparecida, em São Paulo, né? Graças a Deus, a notícia que não teve, a boa notícia, né? Que não teve nenhum incidente maior, nenhuma consequência maior, não houve feridos, segundo a diretoria do Santuário de Aparecida, um lugar fantástico, belíssimo, em São Paulo, né? Foi na Capela das Velas, né? E por fim, né? Essa vai render muito, né? Que é essa novidade aí do novo secretariado do novo governador Fábio Mitidieri. A gente vai debater isso nos próximos podcasts, porque o governo vai começar ainda, né? E aí ele já anunciou o seu secretariado. Vamos esperar agora, depois, os demais órgãos, né, que são acessórios ao governo e às secretarias, serem anunciados nas próximas semanas. Lembrando a você que todo esse trabalho, esse podcast, tem o apoio da Renovel, Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. A OSAF, quem não fez ainda, fazer o seu plano OSAF, é só ligar. O telefone para contato 3222-0005, né? Ou você pode também acessar a internet, eu já tenho o meu, faça o seu plano OSAF. Né? Aracaju Card, já fez o seu cartão mais Aracaju? Ainda não? Faça aracajucard.com.br. Popular, centenas, milhares de itens para sua casa, esse final de ano é fantástico, para você dar aquela mexida, você encontra lá na Popular, no centro de Aracaju. E Eletrônica Nacional, né, meu amigo Genilson, dona Gerivana, um grande abraço, toda essa tecnologia que transmite essa nossa plataforma, né, Rádio Web, né, com meu querido Janderson Nascimento, né, com toda a nossa plataforma, esse podcast também, com câmeras 4K, 5K, nem parece, né, meu querido Deraldo Moura, a gente está acostumado a estúdios. Então já dá uma boa tarde a essa figura icônica, né? Hoje a gente vai fazer muitas perguntas a ele, você pode também fazer pergunta, e eu quero apresentar antes essa figura, Ideraldo Moura. Boa tarde. Boa tarde, Messias, boa tarde a todos que estão assistindo, prazer enorme, né, nós nos revermos antes do final do ano. É verdade, já foram ao longo da minha carreira profissional, acho que algumas dezenas, ou sei lá, centenas de entrevistas com essa figura, que hoje eu traduzo, né? É uma figura icônica, né? É um ícone, é uma representação do que melhor você pode ter quando se fala em profissionalismo. E não é um elogio gratuito, né? Em nome desse longo conhecimento que a gente tem, não. É apenas uma constatação, né, de quem conhece um pouquinho desse mercado, e eu tenho a satisfação
de ser sempre uma figura entusiasmada quando vou me reportar a Ideraldo Moura, né? Eu queria fazer essa apresentação para você, né? Hoje a gente vai falar sobre essa história da aposentadoria, né? Não é a mesma coisa que desaposentação, é revisão para a vida toda, ele vai diferenciar muito isso. Mas eu acho que eu nunca comecei uma entrevista, e quero fazer isso nesse podcast, que, repito, fica gravado, fica registrado nas nossas plataformas, e você pode acompanhar a qualquer tempo e tirar suas dúvidas, né, a partir do final dessa entrevista. Quem é Ideraldo Moura? Né? De onde vem? Né? Começou onde? Pergunta interessante, né? Começar essa apresentação que eu nunca fiz, Ideraldo. Essa pergunta é dos Aracaju, não é? Quem é Ideraldo Moura? Eu sou de Rosário do Catete, 61 anos de idade. Trabalhei 37 anos na Previdência Social, sempre na área de benefício, na área técnica, gestão, elaboração de atos. Tive boas oportunidades para profissionais lá dentro, participei de muita elaboração de atos, da emenda constitucional número 20, eu fui um dos consultores internos dela para elaboração, e outros atos bem importantes, gerenciei alguns projetos nacionais, e sempre militei em Previdência. Mais de 30 anos ensinando na área, apesar de não ser advogado, mas sempre ensinei no curso de Direito da Universidade Tiradentes e de graduação da UNIT e de várias outras instituições, a disciplina de Direito Previdenciário. O pessoal até brincava, não é advogado, ensina Direito, mas era o espírito prático da coisa, né? Que é o mercado, experiência de mercado. E a UNIT primoriza muito isso, a experiência de mercado de seus profissionais. E graças a Deus me deu essa oportunidade, que eu espero ter honrado, porque estou afastado já há 4 anos que eu me aposentei, parei todos os problemas de saúde e me afastei um pouco dessas atividades. Hoje exercendo mais uma consultoria devagar, ali para não ficar na ociosidade também, porque eu sou novo, mas continuo militando na área estudante. Então, Previdência é a minha vida. Foram 37 anos de INSS, 30 anos de magistério, sempre dei aula com concursos para Previdência, Jus Fórum, do meu amigo Zé Augusto, grande amigo, que hoje nem existe mais Jus Fórum, mas Jus Fórum, Sala 1, unificado quando existia, sempre fui professor de previdenciário aqui em Aracaju. Então temos uma boa experiência, agora em 2023 estamos tentando retomar um pouco mais disso, até porque com a aposentadoria vem a ociosidade, um pouquinho de depressão, que não nos ajuda muito, apesar do apoio de minha família, que é maravilhoso, minha esposa, minha filha, que são maravilhosas, uma sustentação maravilhosa. Então estou querendo em 2023 retomar algumas coisas. Estou iniciando com Vida Toda, vem o PPP, o Perfil Profiográfico Previdenciário, outras atividades, fazer parceria com você em alguns eventos online, coisas do tipo, para nós, porque a Previdência está preocupante. O nosso estúdio está liberado, né, toda a nossa rede para a gente prestar serviço, né? Aliás, a comunicação social, não entendo ela da sua existência, se não focar no seu principal elo, que é ser esse facilitador entre as problemáticas e a sociedade, né? Os problemas, as notícias, os fatos. Então, o comunicador social tem que levar notícia, levar informação, levar o fato, sempre de forma honesta e, acima de tudo, com a prestação de serviço. Isso que a gente vai reforçar nessa parceria. Mas eu quero falar um pouco mais desse menino do Rosário, né? Rosário do Catete e já aportou na Previdência? Seu primeiro emprego foi Previdência? Foi. Eu entrei em 82 na Previdência, quer dizer, eu tinha 21 anos. Eu estudava Engenharia Civil na Universidade Federal e aí entrei na Previdência, foi meu primeiro emprego e o meu único emprego estatutário da vida toda, e tive outros. Deixa o Rosário do Catete. Eu, na realidade, eu só nasci em Rosário do Catete. Eu nasci em Rosário do Catete e vim morar em Aracaju com 3, 4 anos de idade. Eu me considero mais aracajuano do que rosarense. Apesar de gostar muito de Rosário, ter bons amigos, cidade de pessoas muito importantes, né? O pessoal tem muito orgulho de dizer que o Rosário do Catete é um celeiro de grandes políticos, de pessoas importantes. Espero um dia me tornar uma delas. Mas minha vida mesmo foi Aracaju. Aí foi para a Previdência. Isso. 37 anos. 37 anos. Ouvindo falar de aposentadoria. E agora está aposentado, né? Desde 2 anos, 2019 para cá. Corrida Reforma. Corrida Reforma. Como é que se sente... como é ser aposentado, meu cara? Tem um lado bom e tem um lado ruim. E olha que você foi um cara assim que trabalhou a vida toda com esse sentimento das pessoas, né? E eu quero aqui destacar, entre tantas coisas, o seu voluntarismo, né? Não só como técnico, né, sempre disposto a falar, mas em emprestar a sabedoria, a orientar as pessoas, olha, faça isso, faça aquilo. Quanta gente está aposentada pelas mãos de Ideraldo Moura, né? Pelo exemplo, pelo aconselhamento. Eu lembro assim das primeiras entrevistas, dizendo, olha, você não pode fazer isso, você não se aposenta lá na frente, você precisa cuidar da sua vida previdenciária.
E agora você está aposentado. Como é essa Pois é. sensação? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que, no meu caso, eu tenho minha sensação de dever cumprido, que foram 37 anos trabalhando, que não é pouco. Me aposentei com 59 anos, ia fazer 59. Mas, para quem trabalhava de 7 da manhã até meia-noite, é um baque grande. Você com um ano é lua de mel, mas eu já estou no segundo ano. Segundo ano já começa a sentir um pouco a falta disso tudo. Mas surgem muitos problemas de saúde. Eu mesmo, no meu caso, surgiu diabetes, surgiu vários problemas aí que eu estou administrando, estou com problemas de coluna, essas coisas. Mas estou administrando. Sou uma pessoa muito otimista, gosto muito de ver para frente. E é isso. Agora, é bom ser na hora certa. A coisa que a minha foi na hora certa. Missão cumprida, dever feito. E agora não vou parar, continuo com meus trabalhos para consultoria, uma coisa mais leve que minha saúde permita. Não posso estar ensinando, que é a coisa que eu mais gosto da minha aula. Infelizmente, eu estou com problema de locomoção. Tá, não dá para eu ficar dando aula assim direto, mal uma coisa online e bem rápida. Mas é aquela velha história. É bom, é um lado bom da vida. Agora, ninguém venha me dizer que a melhor idade é a velhice, que não é não. Estou sendo bem honesto. É uma bom trabalhar. ilusão, Mas agora beira você- a hipocrisia. Mas agora você está Não é o pior, mas não é a melhor também. Não. mas quando a gente chega, não tem jeito. Tamo Não lá. tem jeito. Eu Então pedi para tem que continuar tocar vivendo. agora, O ruim, né? é ruim é morrer. É. O importante Então, é que continue vivendo. Os projetos agora passam, eu diria, para desdobrar, porque uma coisa que eu disse aqui agora, é porque eu insisti várias vezes, foram centenas de entrevistas, eu não consigo, nunca quantifiquei, mas foram muitas, né, ao longo desse trabalho, dessa trajetória. E a vida inteira a gente tinha sempre essa preocupação de fazer a abordagem com o Ideraldo do ponto de vista da orientação do trabalhador, né? Porque a aposentadoria sempre foi, claro, o objetivo, você trabalha um dia quer se aposentar. Mas muita gente trabalhava, não cuidava da vida previdenciária, e sempre que a gente debatia, eu puxava o assunto, o Ideraldo, eu levantava a bola, ele chutava, com muita competência, orientando as pessoas para que elas cuidassem da vida Com previdenciária. certeza. Essa mensagem sua, isso que você se dedicou hoje, você consegue mensurar? Veja bem, eu diria que hoje a coisa piorou. É curioso, com a reforma da Previdência, o direito ficou mais difícil, mais complexo. Surgiram limites de idade, surgiram um prazo maior na aposentadoria. E eu estimava que as pessoas fossem ter mais responsabilidade com isso. Mas eu estou vendo que não. As pessoas estão mais relaxadas. O Estado brasileiro propicia muitos direitos e poucos deveres. As pessoas com esse auxílio emergencial, esse momento que está surgindo agora, sem nenhuma conotação política, mas um momento que a gente está vendo muito assistencialismo, muita promessa de ajuda. Isso não é bom para a sociedade, isso é muito ruim, porque vicia. E, infelizmente, o brasileiro gosta disso. E, com isso, as pessoas ficam imprevidentes. Então, eu acho que é um momento, eu diria, se alguém perguntasse assim, o que você define o Brasil em uma palavra hoje? Eu diria que o Brasil está desanimador. E eu estou acreditando que daqui a 6 meses a palavra vai ser desesperador. Porque nós estamos encaminhando para um imbróglio muito grande, muita incerteza. Hoje as pessoas estão se deixando de lado. Por exemplo, agora vem o PPP em janeiro com as empresas. As empresas não sabem, na maioria, nem o que é isso, mas só vão saber quando chegar a fiscalização da Receita Federal na sua porta. Que vai ocorrer logo, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se o PPP for fiscalizado da maneira que deve ser, a arrecadação da Previdência aumenta em mais de 30%. Você sabe o que é isso? Só com multa. Então isso vai acontecer, porque a gente já está vendo aí o gasto que vai ter no Brasil. E vai precisar entrar dinheiro. Então as empresas têm que se preparar. Essas revisões de vida toda, que as pessoas não têm muita noção do que é. Esse PPP que ele se referiu agora, é o que a gente pode resumir perfil profissiográfico. Profissiográfico previdenciário. Previdenciário. É uma regra que já é existente há algum tempo. Ah, tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Mas 20, ela não era 2002, necessariamente 2002. cobrada, obrigatória. Não, agora em janeiro, e e-mail eletrônico, é bom o lembrar. pau começa a quebrar, viu? Os contadores, contabilistas começam a ficar Médico do espertos. trabalho, engenheiro de segurança. Médicos, profissionais liberais, advogados, o que é PPP. E a justiça já está cobrando, viu? Né? A gente vai... Antes até da A gente vai Previdência. deixar para outro podcast. Claro, Já na claro. outra semana, viu? Não vai demorar muito, não. Claro. Lhe prometo. Lhe prometo. A gente não abandonar este assunto. O doutor Alfredo Cunha, um grande abraço. Mas uma das estrelas aqui, tem o seu programa também aqui no nosso canal. Né? Nosso Café com Direito. Algumas dessas temáticas ele vai trazer aqui, com certeza, para debater e orientar a sua clientela. Hoje tem Tony. Tem Alfredo hoje, André? Tem. É hoje, André, com o Alfredo hoje, né? Conte mais com o Tony Corrêa. Hoje não, conte mais com o Tony Corrêa. Alfredo vai ser... Porque a gente teve uma pequena mudança, ficou para a próxima semana. Doutor Alfredo comentou aqui, boa tarde a todos. Lamentável esse tributo do sol, muita cara de pau mesmo, pois é.
se queimasse, né? Essa cara deles não pode pôr o fogo que não queima, não. Meu querido Valtenio, fazer uma pergunta aqui. Estou aposentado desde 12 de 2018, com mais de 36 anos de contribuição. E como tinha 55 anos de idade, apesar de contribuir com o teto máximo, perdi 40% do valor da aposentadoria. Pode ser revisado? É uma pergunta boa, já por aí. Ele vai responder daqui a pouco. Meu querido Raul Lima, boa tarde, meu amigo e irmão Messias Carvalho. Boa tarde, meu querido. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Pode mandar sua pergunta, meu WhatsApp, 98131-6271. 98131-6271. Meu Instagram também pode deixar aí a sua mensagem, @jornalista Messias Carvalho, e no nosso canal do YouTube. Sim, Deraldo, então você agora mergulhou nessa de consultoria. Isso. Você falando, mas aposentei, não é a melhor idade, antes era sempre melhor, mas é um desafio grande agora, né? É verdade. Nós estamos nessa área sempre com atividades online. Você disse, olha, nós estamos assim meio que numa situação de dificuldades e vendo um país cada vez mais difícil. Messias, as pessoas não se organizaram, né? Eu não busco essa consultoria, vamos dizer assim, somente ganhar dinheiro. Claro que eu quero ganhar dinheiro. Mas é um serviço, primeiro, é um serviço meio explorado, compatível com o meu estado de saúde. Todos os serviços são online, porque hoje a tecnologia nos ajuda muito. A prova seu podcast aqui, a força que está tendo a tecnologia. E também continuar exercendo uma coisa que eu me orgulho sempre ter existido, um pouco de cidadania. Orientando, explicando, eu nunca nego um telefonema de ninguém, uma informação de ninguém, uma dúvida de ninguém, sem ônus nenhum. Porque eu sei que as pessoas estão perdidas. E o serviço prestado pela Previdência Social está muito ruim. É tudo automatizado, é tudo. As pessoas hoje acham que todo mundo acessa um Instagram, todo mundo acessa a internet. Gente, nós vivemos num país de analfabetos. O nível intelectual brasileiro é baixo. Mesmo que a turma saiba usar o WhatsApp, mas entre no meu INSS, não é um site fácil da pessoa entrar. Requeira seu benefício pelo meu INSS. Sim, mas quem vai orientar ele da documentação, do que deve ser feito, de como vai ser aquilo tudo ali. Então nós estamos vivendo um momento muito ruim. Eu posso testemunhar, trabalhei no INSS com muito orgulho, chefiei a agência durante mais de 15 anos, mas o INSS é um órgão que ele não pode funcionar como ele está funcionando. Se de um lado a classe trabalhadora, e eu diria até empresarial, não se organizou, não se profissionalizou, especialmente o trabalhador, viu? Exatamente. Correu muito atrás do próprio rabo, desculpa a expressão, ficou muito naquela do imediatismo, do vou ganhar agora, do deixar o futuro para depois. E tem muita gente quebrando a cara agora procurando a Previdência. E por outro lado, parece que desmontaram a Previdência, né? Tivemos uma onda de se criar agência em tudo quanto é município. Que foi um erro. Foi um erro. Porque não era com estrutura. E agora não. A agência com duas pessoas. Eu trabalhava ainda, eu era gerente substituto, inaugurou-se a agência com 2 pessoas. Eu vi na Bahia, por exemplo, um determinado ministro, que não vou citar o nome, levar o equipamento para um lugar e inaugurar uma agência, tirar o equipamento para outra inaugurar, porque não tinha equipamento para 2. Rodar 4 agências com os mesmos equipamentos, só para fazer a política da inauguração. Isso ocorreu no Brasil, distintamente. E hoje, a Previdência não tem mais funcionário, o atendimento físico, pessoal, quase não existe. Que a Previdência, cada órgão tem suas características. A Previdência não pode automatizar tanto seu atendimento. Previdência não pode se limitar a um telefone e um link na internet. Não pode. O cidadão brasileiro não tem essa cultura, principalmente do Nordeste. Ele é dependente, ele precisa. E aí o que é que surge? Surgem oportunistas, pessoas sem escrúpulos, falsários, fraudadores, e essas pessoas caem na mão deles até inocentemente. E aí ficam com sua vida presa. Eu vejo um momento muito delicado hoje diante da Previdência que eu já vivi. Sempre foi, sempre vai ser um dos órgãos mais importantes da sociedade brasileira, se não o maior, porque é nele que vai bater no final de sua vida, mas infelizmente está bem sucateada. Esse entrevistado é top. Valeu, minha querida Rosângela. Eles vão ter que sair agora, mas depois eu assisto no YouTube. Pois é, fica registrado aí para você. Obrigado. Gostou do top, né? É top Faz mesmo. tempo que eu não escuto isso. O Valtenio fez essa pergunta, você entendeu bem? Entendi, né? sim. Aposentado desde 2012, desde 2012/2018, ou 12 de 2018, dezembro de 2018, isso. Mais 36 anos de contribuição, 55 de idade. Contribuiu com um teto máximo, perdeu 40%? É o fator previdenciário. Pode ser revisado? Veja bem, ele é muito jovem. A realidade é essa, 55 anos é uma idade baixa. O que determina o fator previdenciário? Sua idade e seu tempo.
Ele tem 36 anos, mas não é um tempo assim astronômico, Ele porque se o limite é aposentou 35. desde 2018, né? 36 anos. Quer dizer, Mas ele tinha 55 anos então, de idade. 55 anos de idade. Teoricamente, ele é jovem para aposentadoria, que a estimativa de aposentadoria 65 anos. A perda dele foi do fator previdenciário. Essa perda do fator previdenciário pode ser revista? Não, ela não pode ser revista. Mas ele pode até cair na vida toda. Ele pode até cair, porque ele me fala ganhou o teto máximo, ele tem que fazer uma análise, porque de repente o caso dele é a vida toda. Está no prazo de fazer a revisão. Eu não diria que esse quadro que está aí, de 55 anos, 36, e a perda que ele teve do fator previdenciário, de quase 40%, isso não se mexe. Mas pode-se ver se ele pegaria as contribuições mais antigas, para tentar ver o caso dele da vida toda. Mas uma revisão normal pode dizer aumentar o valor por causa de minha idade e meu tempo. Eu não vejo viabilidade, claro que de uma forma bem subjetiva. Porque a gente vai falar sempre aqui, aliás, isso é uma tônica de todas as nossas entrevistas. A Previdência ela é muito particular. Né? É individualizada. É muito individualizada. Cada caso é um caso. A gente não pode aqui dar uma resposta afirmativa. Ele disse, olha, o caso de Valtênio, em tese, isso não se mexe, em tese. Em tese. A gente tem que ver agora essa novidade que é a revisão para a vida toda. Vamos entrar nesse assunto? Que bicho é esse? Foi aprovado agora pelo Supremo Tribunal Federal. O que significa isso? Bom, eu vou passar para vocês uma visão estritamente técnica e administrativa da vida toda. A jurídica fica com meu amigo Alfredo, que eu mando um abraço aqui, que ele é o advogado, porque essa revisão, toda ela requer uma ação judicial. E nossa parte vai até apenas uma análise técnica de existir ou não o direito. E a partir daí a pessoa procura advogado de sua confiança e faz a sua ação pleiteando seu direito. Em quanto tempo? Porque a Previdência não vai ser obrigada a pagar ela, a Previdência tem que pagar, mas não assim imediato e administrativamente, e provavelmente durante um bom tempo as pessoas vão ter que pleitear judicialmente, como todas as outras revisões. Tem bons advogados que podem dar entrada, e a nossa parte é apenas a parte de bastidores do direito, do análise do direito do ponto de vista técnico e administrativo. A revisão da vida toda é o seguinte: a partir de 13 de novembro de 2019, com a reforma da Previdência, houve uma mudança nos cálculos da aposentadoria. Se pega agora todo o período histórico, os 80%, etc, etc. Primeira regra, a revisão da vida toda só atinge quem se aposentou até 12 de novembro de 2019. Depois disso, não faz vida toda, não tem direito a pleitear a vida toda. Essa revisão da vida toda, ela visa fazer o seguinte: anterior a 13 de novembro de 2019, as aposentadorias eram calculadas com as contribuições de julho de 94 em diante, para frente. Se pegava todas as contribuições, se extraía as 80%, as 80 maiores, e fazia uma média e se dava o benefício. A vida toda, ela cria o seguinte: ela estende o direito que tem quem se aposentou de 13 de novembro para cá. Ela vai permitir que as aposentadorias sejam revistas para serem concedidas com todas as contribuições sendo utilizadas no cálculo, mesmo as anteriores a julho de 94. Então essa é a regra da vida toda. É bem simples. Ela vai pegar o benefício do camarada, foi calculado só com as contribuições de julho de 94 em diante, vai pegar todas as contribuições anteriores a julho de 94 e calcular junto com as outras para fazer o mesmo cálculo, 80%, etc, etc, etc. É isso que é a vida toda. Isso quem se aposentou antes de 13 de novembro de 2019. Antes de 2019. Antes de novembro de 2019, que é a reforma da Previdência. O caso do meu amigo Valtênio. Ele se enquadra. Em 2018. Mas se enquadra. Um detalhe curioso. Tem que fazer a conta. Daí é importante se procurar sempre esse auxílio antes. Você vai correr atrás de alguém que, não, vamos entrar com ação agora para cobrar, e a justiça pode mandar reduzir a sua aposentadoria. É verdade. Né? Me explique isso. Então, esse é o primeiro requisito. A aposentadoria ter sido anterior a 13 de novembro de 2019. Segundo requisito, ter menos de 10 anos de aposentado. Porque após 10 anos se prescreve o direito às revisões. Nem o INSS pode revisar, nem o segurado pode pedir revisão. Quem está aposentado há mais de 10 anos não tem direito. Esses 10 anos é contado da data que ele vai entrar com a ação para trás. Então ele não pode ter mais de 10 anos. E a terceira regra, que essa é a fundamental, é ter o direito, é a revisão beneficiar ele. Porque, como você disse muito bem, essa revisão pode diminuir a renda. Porque ela só é vantajosa para aquelas pessoas que antes de julho de 94 tinham salários maiores do que depois. Ou bem próximos, mas não inferiores. Porque se eles forem inferiores, vai baixar. Você vai pegar salário menor e jogar junto com os maiores. Vai dar perda. Então não, só é interessante para quem fizer
quem verificar, que tem que ser verificado, tem que procurar um bom técnico, um bom profissional, seja um advogado, um profissional em previdência, que entenda do ramo técnico da previdência, para fazer o cálculo e dizer, olha, com a vida toda seu benefício vai para tanto, ele vai aumentar, ou então vai diminuir, se você fizer. E você tem uma estimativa de tanto de receber, de atrasar. É fundamental se fazer essa análise. Não chegar atropeladamente, eu vou dar entrada, sim, mas como? Não. Porque eu arrumei um advogado, não, mas o advogado, inclusive eu tenho certeza que os advogados, eu não sou um deles, mas tenho certeza que são bons profissionais, são responsáveis, vão ter esse trabalho. Um advogado, pelo menos um bom profissional, não vai entrar nunca com uma ação de uma pessoa que ele não saiba que vai ser compensadora aquela ação, que vá dar ganho naquela ação. Então, tanto ele como ela procura alguém que entenda, ou ele mesmo faz, se ele for capacitado, para ver se é vantajosa a revisão. Perguntar. Você está dizendo, mas eu digo que tem, como toda profissão, você tem aquele meio que vai atrás de ganhar um troquinho logo. Cobra, vou lhe cobrar 5 mil para entrar com sua ação. Pronto, para revisar, ok? Pronto. Recebe o dinheiro e entra com a ação. No momento dele entrar com a ação, ele é obrigado a apresentar cálculo ou ele entra com a ação para a Previdência fazer o cálculo? Não. Quando ele entra com a ação, ele tem que apresentar o cálculo. Eu não diria no aspecto jurídico, porque eu não conheço, mas pelos casos que eu vi até agora, que tem pessoas que já deram entrada e estão aguardando, todos apresentaram o seu cálculo. E eu tenho certeza que a Justiça vai pedir isso. Porque esse ônus, é claro, isso é óbvio, não é preciso ser advogado para dizer isso, esse ônus é de quem pleiteia. Se eu pleiteio algo, eu tenho que dizer o quê? Em que quantidade eu estou pleiteando? Então eu diria, como leigo, mas que é fundamental planilhar e apresentar o seu cálculo. Sem isso, eu não acredito que os juízes vão reconhecer ação, ou podem até reconhecer a ação, mas pede que ele apresente esse cálculo também, e a Previdência rebata. Eu estou sendo chatinho aqui, e você, em alertar você a tomar cuidado com isso. Porque fazer uma planilha de cálculo dessa importa uma responsabilidade grande. É você mexer com valores de uma história de 50 anos atrás. De 50, de 40 anos atrás, né? Porque essa planilha você não vai só chegar como é com os valores atuais de jogar no computador e ela ali entregar. Você vai ter que povoar, você vai ter que botar novos salários, você vai acrescentar salário. Você tem que fazer uma análise técnica, se os salários são viáveis. Se houve recolhimento que justifique reconhecer que tipo de renda era aquele salário, se é tributada pela Previdência ou não. Então é um trabalho técnico muito complicado, porque são contribuições antigas. Porque se você entrar com uma planilha dessa e o cálculo estiver errado, sua aposentadoria pode baixar, viu? Pode, a Previdência pode questionar. Eu já vi casos, eu estava vendo um caso semana passada, do cidadão disse que, não sei se chega a tanto. O salário dele era perto de 3 mil reais, foi para 5 mil na revisão. Não sei se é possível isso. Eu não acredito que chegue nesse patamar, do aumento de mais de quase 100%. Teve outro caso... eu acho que é um pouquinho de propaganda. Ele recebeu R$350 a mais a aposentadoria dele. Então, então, cada caso, cada situação é uma situação. Mas o cuidado que eu estou alertando aqui é que você tem duas personalidades aí a considerar, né? Que é figura do advogado e o próprio advogado pode ter essa competência de fazer esse cálculo bem feito, viu? Esse e o bem feito se traduz por dentro da legalidade, com valores de salários válidos, com a situação real. Messias, olha o que é o Brasil. Eu já soube notícias, é boca a boca, é boataria, de que tem pessoas que estão esquentando carteira, para a vida toda. O cara chega, me dê tanto que eu dou um jeito, que eu arrumo sua documentação para você conseguir a revisão. Não, mas eu não ganhei isso. Não se preocupe não, a gente arruma um salário. O que é que os caras fazem? Esquentam a carteira, porque são contratos de trabalho antigos, que não estão no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, estão fora na carteira e a turma sabe como esquentar uma carteira, fazer aquilo ali. Esquenta a carteira, bota salário, apresenta a planilha com valores acima do que ele efetivamente ganhou. Mas a Justiça Federal, eu acredito que ela não é boba. Previdência não é boba. Isso vai ser questionado. Isso é fraude. Então, eu ouvi dizer que já tem pessoas que estão fraudando, esquentando carteira de salários para possibilitar a entrada da visão da vida. E tem casos que já estão dados à entrada, que o advogado entrou com ele na justiça. Então, cuidado com isso não é nota privilégio da vida toda. Toda a época a Previdência foi assim. Olha, se falsificar documento para entrar em processo com o benefício da Previdência, desse cadeia, ia faltar cadeia no Brasil. Sempre foi espancada. Já deu algumas. Eu fui preposto da Justiça Federal por muitos anos, mas já deu algumas, até muitas. Mas realmente isso era uma rotina, vamos dizer assim. Mas agora veja bem, o que é que eu vou alertar de novo? Você vai fazer revisão, chama revisão da vida toda. É porque, na verdade, você vai pegar a vida toda de contribuição e poder utilizar, e não as 80 maiores 94 para cá. Então, você vai poder rever. Está aposentado nesse período que ele já explicou, e você vai poder rever sua aposentadoria para mais. Não vai entrar na justiça, claro, para rever para menos. E tem que saber isso. Vai dar mais ou vai dar menos? Se você entrar
ou se alguém entrar com essas artimanhas, esquentar carteira e tudo mais, porque não vai valer, primeiramente, aquele cálculo que o seu advogado vai apresentar ao juiz. Não, isso vai ser O questionado juiz pela Previdência. vai abrir, vai estar perícia, se for necessário. para a Previdência se manifestar quanto aqueles valores. Né? Se aquela coisinha foi esquentada, foi ajeitada, alguém pode dar conta. Surge o estelionato, surge vários crimes, né? Estelionato, aí o pau vai quebrar. Vou deixar para o doutor Alfredo trazer esse assunto aqui à discussão, porque é muito importante. Agora, Ederaldo, nesse diapasão ainda, tem uma pergunta aqui sobre perícia, né? Você viveu muito é um dilema, perícia, hoje. Você falou, a gente está falando sobre essa questão da revisão da vida toda, olha, o que eu lamento é que vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas tudo hoje é decidido no Supremo Tribunal Federal, né? Eles governam o Brasil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas veja bem, uma das coisas que me chama a atenção, e aí não é, nesse caso, o momento do Supremo Tribunal Federal, é da realidade que a gente vive, e você tem uma vida quase 40 anos vivendo Previdência, não é possível porque foi 37, já tem 3 de aposentado, né? E 2 estudando para o concurso. E 2 estudando para o concurso. É o que a gente vive hoje. Eu conversava aqui com o doutor Walter Pinheiro, que foi nomeado secretário de Saúde, inclusive, do futuro governo. A gente debateu muito isso. Ele é médico, né? Teve aqui, me pareceu uma pessoa muito comprometida com o tema saúde. Eu espero que ele tenha condições de trabalho na secretaria que vai assumir. E, por coincidência, Ederaldo, falando aqui, eu recordei aqui alguns temas, algumas temáticas que a gente discutiu, e uma delas foi a judicialização. Hoje, parte da saúde é judicializada. Você tem um departamento praticamente na saúde. Aliás, eu sugeri, inclusive, espero que ele leve a cabo, a criação de um comitê, né? Porque a saúde hoje tem um departamento para atender demanda do juiz, para despachar remédio. Pelo amor de Deus, quem entende de medicamento é o médico. Quem tem que dar o remédio é quem tem a obrigação legal, formal, que é o Estado ou o município. Tem que depender da decisão, não é o juiz quem vai decidir. Mas, infelizmente, hoje virou uma coisa judicializada. Aí eu até sugeri ao doutor Walter Pinheiro, espero que ele o faça agora, que virou secretário, para valer, agora ele está na cadeira, criar um comitê, convidar o presidente do Tribunal de Justiça, comentar um comitê representante da sociedade, do Ministério Público, para discutir isso, para trazer a realidade. Por que é tão negado, são tão negados a atendimentos à população e, principalmente, à justiça? E o juiz decide, né, um desembargador decide numa situação que não é da sua competência. Ele não tem informação médica para saber se deve ou não liberar aquele atendimento. E aí eu venho para cá para a questão previdenciária. Quer dizer, estamos judicializando as aposentações, que deveria ser uma coisa meramente técnica, né? A vida toda, eu diria que... porque ela caiu na questão a judicialização reforma, né? Ela é um pouco complicada. Eu diria, por exemplo, na minha opinião, enquanto técnico, não jurista, que eu não sou advogado, mas enquanto técnico, minha opinião, a vida toda não era para existir. A vida toda é como a desaposentação. São jabuticabas. Não tem que desaposentar quem está aposentado, porque ninguém se aposenta contra a vontade. Regra número 1. Ninguém se aposenta contra a vontade. Você optou por se aposentar. É uma jabuticaba já a desaposentação. A vida toda também é. A regra mudou de 13 de novembro de 2019 para frente. Ela não é mais favorável. Depende muito do caso. Toda regra legal é mais favorável para um e menos para outros. Ela mudou, ponto. E anteriormente tinha uma Constituição que assegurava o cálculo daquela forma, que era a emenda 20, contribuição de julho de 94 em diante. Aí surge um direito que eu acho perigoso, enquanto cidadão, tecnicamente, que é esse direito de querer igualar tudo. Não se iguala o que é desigual. Não tem que estar igualando o que é desigual. O que é desigual. Porque há pessoas que acham mais vantajosa ser pelo cálculo anterior. Tudo bem, mas ele se aposentou pelo cálculo posterior da reforma. Mas ele se aposentou antes, ele fez a opção antes. Eu entendo que é uma excrescência também. A Previdência não tem caixa para pagar, apesar que não é o valor que estão dizendo. A Previdência vai ter sérios problemas de caixa para pagar essa desaposentação. Porque vão ter pessoas que se aposentaram... revisão. Michel, porque veja bem, vai ter pessoas que se aposentaram precocemente, com 48, 50 anos de idade, que é um absurdo alguém se aposentar com essa idade. Eu posso falar isso que eu me aposentei com 59, mas já tinha trabalhado 37 anos. Quer dizer, mas o que é que acontece? Vão chegar agora pessoas, que geralmente são os que ganham mais, porque são funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, vão entrar com a vida toda,
já se aposentaram precocemente, já tem complementação da sua empresa, vão entrar e são esses que vão ser beneficiados com a vida toda, com a revisão de elite, para quem ganha mais. Mas o problema dela não é ser isso. O problema dela é que ele criou uma coisa, estendeu-se um direito. Porque, gente, eu vou ser franco, se a Constituição disser uma coisa e eu criar direito em cima dela por extensão, contrariando ela, nós estamos vivendo um momento perigoso. Foi o que o Supremo fez com ela. Então a vida toda eu entendo que é mais uma jabuticaba que inventaram. Não vai ter muito oba-oba. Corra atrás quem tiver, que é direito. Cada um tem que usufruir seu direito. Não questiono aqui, nem critico quem tiver seu direito. Tem mais é que usufruir e buscar. Mas temos que tomar muito cuidado com esses julgados. Por pouco, a desaposentação não passou. E aí seria grave. Se a desaposentação tivesse passado do Supremo, o que o Supremo disse? Ele não disse que não existia. Isso eu lavo minhas mãos. Como a Constituição não prevê, e contrariaria o que está nela eu fazer isso agora, deixe para no futuro, se houver uma emenda, faça uma desaposentação numa emenda. Ele julgou corretíssimo. Ele disse, eu não posso ir contra o que está... A Constituição não prevê desaposentar. Então não pode, não digo que é justo ou injusto, nem que é certo ou errado. Venham com a emenda e modifiquem com ela, que é como se pode prever. É o caso da... Seria o caso da vida toda. Da vida toda. Se uma emenda vier... Quem definiu? Mas quem definiu? Estava na Constituição a regra... De 13 de novembro de 94 para cá. Até 12 de novembro de 2019. Que foi a medida provisória... Emenda constitucional número 20. Emenda constitucional número 20. Emenda constitucional. Emenda. Está na Constituição. O Supremo chegou assim, ó. Pegou um pedacinho da Constituição. Esse pedacinho rasgou. Não, e o pior é que o julgado... rasgou e fez e decidiu por essa revisão da vida toda. E a gente está colocando isso aqui... Não é botando mau gosto, não, pelo contrário. Tanto é que a gente está dizendo que é um direito, não há o que discutir. É só assim, para a gente ver como é que esses caras tratam a Constituição brasileira, a regra legal que se estabeleceu. A Previdência deve embargar, eu acredito até que ela vai embargar essa decisão, que teve prazo ainda, acho que ela tem embargado, até questionando a desobediência constitucional. Na minha opinião, claro que eu sou leigo, não sou nenhum jurista, mas ela cabe. Eu questionaria com a Previdência. Cadê? Você está ferindo a Constituição. Não tem essa previsão. Antes tinha, como você disse, a emenda 20 dizia, é só de julho de 94 em diante, e ninguém questionou nem mudou isso. Agora vocês vão mudar por causa do cunho social da decisão, e agora o que está se decidindo não é mais a lei, é o interesse social da coisa. O Brasil está complicado desses aspectos, e o STF está numa autonomia danada. Meu querido Roberto, tá ligado, tá lá em São Paulo. Valeu, Roberto, um grande abraço. Meu irmão, meu querido Clécio também. Fifio, grande figura. Às vezes o cega aí que vai ter que tomar cuidado com essa história dessas revisões de aposentadoria, viu? Muita gente mandando mensagens aqui. Meu querido irmão, Mesquita também acompanhando aqui o nosso debate. É um tema assim, extremamente importante. Perícia na Previdência. O que mudou? Por que está tão ruim? Por que você vê tanta gente ter esse... Ficou muito impessoal. É para ser impessoal? Do ponto de vista da decisão, é absolutamente técnica, não é pessoal. Mas tem muita gente reclamando da perícia, Geraldo. E você viveu várias etapas na sua atuação da Previdência de questionamentos, de mudança de parâmetros e tudo mais. Eu sou suspeito para falar da perícia do INSS, porque eu chefiei a agência, que em quase 20 anos de minha vida, eu trabalhei com peritos. A perícia da Previdência ainda é a melhor perícia do Brasil, eu diria uma do mundo, do ponto de vista técnico. A competência técnica dos peritos do INSS é astronômica e não muda. Eles entram, eles têm uma qualidade de trabalho absurda. Para se reclamar da perícia, basta ter um benefício negado. Todo mundo tem um benefício negado reclamando da perícia. Não dizendo aqui que eles não erram e não cometem injustiças na negativa. Que em todo trabalho se ocorre, se prende pessoas que teoricamente são inocentes e por aí vai. Se reprova aluno que não devia reprovar, que não merecia a reprovação. Toda profissão tem seu erro. Mas eu diria que é baixo o índice da perícia médica. O que é que ocorreu com a perícia médica? O Brasil criou uma cultura. Se eu desemprego, eu vou para a perícia. Segundo, se começou a vender laudo, se começou a vender atestado, e todo mundo correndo para a perícia. O cidadão brasileiro tem um problema bastante sério com relação a isso. Eu costumo brincar, às vezes, dizendo que o menininho, quando nasce, se alguém perguntar, menininho, qual é a primeira coisa que você quer dizer? Eu quero me aposentar. Porque o menininho já nasce pensando em se aposentar. Essa é a realidade. Eu não consigo entender uma pessoa... Por exemplo, aposentadoria por invalidez. Para alguém se aposentar por invalidez, ele tem uma moléstia muito grave. Problema de saúde muito grave. É o médico dizendo, rapaz, você está bem, não precisa se aposentar por invalidez, não. E o cara do lado de cá, eu tô lascado, eu tenho que me aposentar. Quer dizer, ele quer estar numa situação dessa para se aposentar. É um absurdo, chega a beirar uma bestialidade, uma coisa desse tipo. Tem esse lado também do vício. Mas a perícia médica, do ponto de vista agora técnico, o que é que ocorreu? A Previdência tinha seus credenciados.
que era uma mão de obra complementar, que auxiliava os peritos do INSS nas cidades onde não tinha INSS. Cada município quase tinha um credenciado. Veio os Ministério Público Federal, Justiça Federal, sei lá quem, acabaram os credenciados. Você sabe o que é, de repente, 60% do atendimento previdenciário ser de credenciado e ele vir todo para os peritos 100%? A sobrecarga de trabalho foi astronômica. Aí a turma não analisou isso aí. Não, tira os credenciados, que eles não são peritos, perícia é algo que é só do INSS, vamos acabar. E uma canetada, porque do Brasil é na canetada mesmo, de um juiz ou de qualquer pessoa, canetou e acabou os credenciados. A sobrecarga na perícia do Brasil foi absurda. Muitos médicos não querem ir para a Previdência ser perito. Porque tu trabalha na iniciativa privada, suas clínicas, seus hospitais, eles não querem o serviço público. É uma realidade que nós... Mas muitos querem também. Mas também a Previdência, para fazer concurso para suprir isso aí, não é brincadeira. Então hoje ela está sucateada nesse aspecto. O número de peritos diminuiu, o número de benefícios está assustador, o número de assistencialismo no LOAS cresceu estupidamente nos requerimentos. Então é uma situação muito complicada. Se você me perguntasse qual a situação, qual a solução que você viria para isso hoje? E eu sei que dentro da Previdência, mesmo eu estando fora já há 2 anos, mas muita gente defende que é a melhor solução. Não tem outra. Tem que voltar com os credenciados. Tem que se credenciar médico. Você chegar no interior, Pinhão, Carira, que não tem um médico. Toda cidade tem um médico, Messias. Pega esse médico, capacita, treina ele, dá a responsabilidade a ele. Vamos credenciar. Vamos criar projetos que já tem há muito tempo, dos médicos de trabalho das empresas, que a maioria nem sabe que existe médico de trabalho, onde todas têm que ter um. Eles até fazerem papéis de perito, que ele tem a responsabilidade da profissão dele. Tem mecanismos. Agora, o problema do Brasil é que ele é engessado. A Previdência é um órgão técnico, mas qual é a autonomia? Se ela foi canetada, ele não poder ter mais os credenciados que ele tinha, imagine ampliar isso aí. Então, é uma faca de 2 gumes, é uma coisa dos 2 lados. Tem a culpabilidade da Previdência disso estar muito sucateado, mas há as impossibilidades também que ela tem. Falta médico, falta locais de atendimento, falta pontos de atendimento. As agências do INSS estão todas sucateadas. A de Aracaju mesmo está uma vergonha. São agências que tem 30 anos que elas estão do mesmo jeito, como a Ivo do Prado e o Siqueira Campos. Então, faltando luz, dando curto-circuito, como eu vi na desse Brito na televisão, coitado, desesperado. Um amigo meu, que eu gosto muito, mando um abraço para ele, faz o impossível, mas porque não tinha luz, que a luz da energia da gerência pifou, quer dizer, esse momento a gente está vivendo. Então tem esse lado técnico, que é um contexto de várias ações, tem a atrapalhação do próprio judiciário. O judiciário era para obrigar a Previdência a ter credenciado e não proibir. Vem cá, seus médicos não estão dando não pro gasto? Não, bora, vocês vão ter que contratar credenciado. Essa carga pode levar a erros. Pode. Erros de julgamento, né? Aí surge aqueles eu estou com um caso concreto aqui, uma senhora passou uma mensagem, eu conheço, ela acaba de perder a mãe, um câncer de estômago, que já tinha tirado o estômago. Ela tirou o estômago, né? Ela também teve o mesmo tipo de câncer, tirou o estômago, tá um palito, não tem condição nenhuma de trabalhar. E a perícia negou o BPC. Pois é, você entende o que eu quero dizer? Às vezes eu não vou entrar no mérito, não, porque há uma especificidade muito grande no BPC. Às vezes a pessoa vai buscar... É essa a importância do entendimento. E hoje a pessoa não tem essa informação mais. Uma senhora dessa, ela tem vários caminhos para você conversar com ela. Olha, senhora, vá por esse lado. Não sei se seria o BPC que ela teria que pedir. Tá entendendo? Tem várias situações. Ela não tem um funcionário da Previdência para falar. Ela não tem um atendimento presencial para resolver. Ela, no máximo, que tem bons advogados que fazem isso, tem. Ela procura um advogado que dá uma orientação, blá, blá, mas tem outro lado, e aquele outro advogado. Nós temos que tomar muito cuidado. Que a orientação sem nenhuma crítica à advocacia, que eles ainda salvam a pátria, atendendo essas pessoas, ajudando essas pessoas, indo para a justiça com a ação dessas pessoas. Eles hoje têm salvado a pátria. Os advogados têm salvado a pátria, que eles vão para a Justiça Federal, a história da judicialização. É a judicialização. O Brasil, quando eu vi, Messias, eu me assustei com a saúde, você falando de saúde aí, quando eu vi um órgão superior, o STJ, o STF, decidir, com a pessoa que queria um remédio que ele era muito caro. O juiz dá uma canetada dizendo que não, esse remédio custa, não sei se foi o mais caro do mundo, os mais caros do mundo, para dar para uma criança. Nesse remédio é muito caro, o custo dele dá para abranger no atendimento da saúde. Isso foi alegado na defesa do Estado, do Ministério da Saúde. Isso dá para cobrir assistência de saúde de, vamos dizer, 30 pessoas. E não podemos gastar o dinheiro da assistência de 30 pessoas para salvar a vida de uma criança. Que é isso, Messias? Que é isso? E a vida dessa criança vale o quê? Quer dizer, 30 possíveis pessoas valem mais do que essa vida que estou presente na minha mão, precisando desse medicamento. Aí agora o SUS anuncia que vai fornecer pelo SUS o medicamento mais caro do mundo. Eu duvido. Eu quero conhecer alguém que tomou esse remédio pelo SUS. É verdade. Eu quero conhecer. Tudo é judicialização. Doutora Dione Silva, parabéns pela iniciativa e programa. Tema de muita relevância, trazido com muita objetividade pelo convidado. Abraço, terei mais tarde
através da gravação, que nem todo mundo consegue Muito acompanhar. obrigado, doutora Dion. Porque a gente faz realmente uma... Não teria outro objetivo que não fosse esse, né? Trazer profundidade às discussões. Então fica o nosso podcast gravado aí à sua disposição em todas as nossas plataformas, tá? Agradecendo aqui o apoio da Renovel, toda a linha já 2023, condições fantásticas para você trocar o seu seminovo. Vá lá na Renovel, faça um test drive, Avenida Tancredo Neves, número 600. Popular, no centro de Aracaju, tudo para o seu lar. Entre na loja. OSAF, orgulho de Sergipe, todo mundo fazendo o seu plano OSAF, viu? Também já tenho o meu. É o plano de vida 3222-0005. Abraçando também a turma do Aracaju Card. Já fez seu cartão mais Aracaju? Ainda não? aracajucard.com.br. E eletrônica nacional, meu amigo Genilson, dona Gerivanda, a turma toda acompanhando aqui. O Roberto, lá de São Paulo, mandou uma mensagem aqui. Meu querido Messias, que assunto maravilhoso. Tem um amigo que entrou com pedido de revisão, diminuiu sua aposentadoria. Verdade. Vai uma dica, ele procura o advogado dele, que ele vai dizer muito melhor do que eu. Mas como isso ainda está subjúdice, se vocês estão parados na Justiça Federal, tente reverter desistindo da ação, para ver se consegue minorar o problema. Ele está com pedido de desistência da ação. Porque com certeza ele não foi julgado ainda, porque em tese a revisão da vida toda, ela não existe. Ela não foi ainda publicada a decisão. Foi julgado, mas publicado, cabe embargo do INSS, se estima que em março sai a decisão definitiva e ela entra em vigor. Pode ser que ele deve ter um advogado, eu não entendo essa parte jurídica, mas ele pode tentar com o advogado dele desistir do processo. Se dá para correr, Ronaldo. Dá para correr. Como ele não foi julgado ainda. Eu quero dizer, Ronaldo, um grande abraço. Falando sobre fraude, só acaba quando quem fiscaliza não se corrompe. Existem bons advogados e advogados bons em fraude. E não digo isso por ter ouvido boato. Sei que tem pessoas recebendo benefício sem ter problema de saúde, né? E ele pergunta, por quê? Fraude, foi como fraude, ele disse, né? Receber benefício de aposentadoria sem tempo, renda sem ter renda. No Brasil existem sempre aquelas falhas, né? Aquelas brechas. O crime compensa no Brasil. Pois é. Mas eu não quero ser criminoso, não. É compensando. Rapaz, que situação a gente está vivendo, viu? Então, Conversão de valores total. De um ouvinte aqui, o Janderson está lhe saudando, viu? Um abraço para Janderson. Esse cara é bom. Ele é meu amigo, é suspeito. Ele quer saber aqui e como vai funcionar esse cálculo. Eu mal sei ler e escrever. Vamos fazer aqui um roteiro. Vamos supor que Janderson... Então, quem se aposentou... deixa eu só esclarecer aqui uma questão de um ouvinte que me ligou, assim que eu não sei, claro. Vindo a semana passada, ela me ligou querendo saber, porque ela tem o benefício de prestação continuada. Como eu vou poder revisar alguma coisa? Não se aplica. Não, BPC é assistencial, é assistencial, mínimo. Não é aposentação. Não é aposentadoria. O BPC não é aposentadoria. Não é aposentadoria. Então não se está falando nessa questão, é totalmente fora. Então vamos explicar didaticamente. Ele já falou quem tem direito é quem se aposentou até... Antes de 13 de novembro de 2019. 2019. Né? Então, o que é que ocorre? Janderson acha que tem direito a vida toda. Ele é aposentado. O que é que ele mesmo faz primeiro? Primeiro, ele vai ver. Eu me aposentei antes de 13 de novembro de 2019. Me aposentei. Ótimo. Eu tenho menos de 10 anos de aposentado. Eu tenho. Pronto. Já cumpri 2 dos 3 requisitos. Já posso me assanhar para tentar pleitear minha revisão. Eu presumo que eu tenha remunerações antes de julho de 94 maiores que a de depois. Olha, eu tenho. Porque eu ganhava mais, eu trabalhava no banco, a crise, eu trabalhei numa empresa que me pagava mais. Eu acho que tenho, mas ele está no eu acho. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que buscar um profissional. Eu diria um profissional, ou como eu, que pode ser um advogado, que pode ser outro profissional, um especialista em previdência, vamos dizer assim, que ainda não chegou do ramo jurídico para ser expressamente um advogado, vai chegar para essa pessoa e dizer, fulano, eu queria saber se eu sou habilitado a fazer a vida toda. Eu já tenho 2 requisitos. Tenho menos de 10 anos de aposentado e ela foi antes de 3 de novembro de 2019. Eu queria ver o terceiro, como é que vai ficar a minha renda. Esse profissional vai pegar a renda dele, as carteiras profissionais, os vínculos dele, as remunerações dele. Algumas remunerações ele vai ter que correr atrás da empresa para pegar, porque não tem no CNIS, que é o Cadastro Nacional, nem tem outros lugares para se fazer a remuneração. Vai pegar um bom programa de computador, vai colocar isso e vai fazer o cálculo. E vai dizer, olha, sua renda vai subir tanto, ou vai diminuir para tanto, não vale a pena. Seus atrasados ficam em torno disso.
Se ficar constatado que é válida a revisão da vida toda, aí entra os trabalhos exclusivos dos advogados que seriam entrar com a ação. Ele vai pegar de posse. No meu caso, eu dou um relatório demonstrando todo o cálculo, a viabilidade, o valor aproximado da mudança da renda, tudo mais. Vejo até se caberia outras revisões, que às vezes aí o cara nem sabe. A situação do benefício, se o benefício tem um ponto fraco em alguma coisa que não é conveniente mexer. Tem várias nuances. Não é só calcular a renda dele. E diante disso, nós damos um relatório e dissemos a ele, olha, procura um advogado de sua confiança e pleiteie a sua ação. Esse advogado, um bom profissional, vai ver os cálculos, vai ver que está tudo feito, como ele já pode procurar direto advogado, tem advogados que fazem isso, que eu não vou vender só meu peixe, e o próprio advogado já faz isso tudo. Mas é premissa básica isso. Só entrar com a ação sabendo se ela vai ser benéfica ou não. Se não for benéfica, não se meta com ela. Tem que estar esperto, tem que estar ligado, né? E aí sempre o auxílio de um bom profissional. Bom, agora tem a pergunta de ouvinte aqui, o doutor Alfredo fez um comentário aqui, ele vai trazer o assunto aqui no seu programa, que acredito que argumentar no recurso a tese de direito adquirido seria uma boa para essas situações revisionais que reduziram a aposentadoria. É um detalhe curioso, Eu né? concordo em tese com o Alfredo, mas o questionamento do direito adquirido é um. O questionamento de eu estar pleiteando um direito agora é outro, eu abro mão do adquirido. Esse é o grande problema. Houve esse questionamento. Porque depois de 10 anos, a Previdência não pode rever seu benefício nem para aumentar nem para diminuir. Até para aumentar ela até que pode, que é para beneficiar, mas não pode para diminuir, mesmo que tenha um erro que justifique a diminuição, que prescreve os prazos de revisão. Aí é quando o benefício vira um direito adquirido, depois dos 10. Antes dos 10, não. Ele pode ser revisto para cima, para baixo. E nesse caso, explicitamente, sou eu que estou pleiteando. É como eu comprar o seu apartamento. Eu estou comprando porque eu quero. Se depois eu descobrir que não serve para nada, eu me ferrei. Problema meu. Você vai me devolver porque é um direito adquirido meu receber seu apartamento 100% o valor que você me pagou. Não existe isso no negócio. Doutor Alfredo, traga esse assunto de debate aqui no seu próximo programa. Não discordo de Café Alfredo. com direito que vai ser fantástico. Agora, viu? é uma Porque argumentação tem outro detalhe aí no alerta que o Deraldo levanta, no contraponto que ele coloca, que é a questão da natureza dessa nova possibilidade. Ela é opcional. Né? Porque ela não só é opcional, ela veio de uma mudança de uma regra constitucional do Supremo. Uma ampliação que do não Supremo, existe. E deturpado. Ampliação deturpada. Que não poderia, assim, em tese, eu também não sou do ramo, mas em tese não poderia. O Supremo não poderia autorizar isso se não fosse por alteração na emenda, ou outra emenda. Ou outra emenda constitucional. Não, veio a decisão do Supremo Tribunal Federal mandando essa revisão para a vida toda. E o que eu vejo nisso, sabe? E aí tem essa questão. E eu vejo isso uma semelhança isso vai muito. É um balaio de gato. Eu vejo muito isso como uma dívida. Por exemplo, você está me cobrando uma dívida de 10 mil reais. Eu entro na justiça que eu não quero pagar os 10 mil, que eu acho os 10 mil alto. Se a justiça disser que a dívida é 15 mil, é direito adquirido eu pagar os 10? Não, eu vou pagar os 15. Não é? Não foi que a justiça determinou que é 15 mil. Estou colocando como leigo, que eu não sou advogado para julgar isso. Mas você me cobrou 10 mil, eu acho 10 mil muito, o juiz diz, não, a dívida não é nem 10 mil, é 15 mil. Paga os 15 mil, é direito adquirido pagar os 10? Eu entendo que não. Desculpa, os advogados, Alfredo Meio, que é advogado, me corrige. É como essa revisão. Você está ganhando 3 mil. Você entra com a revisão achando que vai ganhar 5 mil. Quando chega lá que o juiz faz o seu cálculo, não, seu valor vai cair para 2.500 com esse cálculo. Eu entendo com o Alfredo, eu entendo o que ele quer dizer, que faculte. Eu acho que vai ser muito difícil, estou sendo bem honesto, um juiz mandar reduzir uma aposentadoria. Eu, particularmente, Deraldo. Como leigo, sem ser advogado, como mero opinador. Eu acho que os que diminuírem na justiça, é por isso que eu acho que os juízes só vão querer com o cálculo prévio. É a importância do cálculo prévio. É o fundamental do cálculo prévio. Porque se for um cálculo prévio bem feito, histórico, autêntico, honesto, não vai ter risco. Mas agora, o problema, tem que tomar cuidado é esse, a qualidade, né, desse cálculo. Quem vai saber fazer é a mola mestra do processo. Precisão, você está me entendendo? Né? Porque eu acho também muito difícil um juiz no final de um processo, o cara ganhar 3 mil e mandar baixar para 2.500. Eu entendo, concordo plenamente com o Alfredo, que vai haver aquela acomodaçãozinha assim. Não, ele já está com adquirido, tem 2, 3 anos, deixa o dinheiro dele lá, não baixe não. Acho que vai ser bem por aí. Mas é um risco que quem garante que não, que o juiz vai dizer, olha, você pediu para aumentar, mas baixou, viu? Baixa o benefício dele. E quem garante que isso não vai acontecer? Só que tem um detalhe dessa situação. Doutor Alfredo, mais uma bola aí para o senhor bater no seu café com direito, que é a questão de que você tem um outro lado. Né? Não só agora, a Previdência tem a sua atuação legal, está questionando, né? Não sei se vai conseguir.
Mas ela também vai participar da ação. É porque isso tem que lembrar uma coisa, não é um direito administrativo. É um direito dado pela Justiça Federal, judicial, como todas as outras revisões foram. Que artigo 58, artigo 23, várias outras. E muita gente perdeu com essas revisões. Não vai ser novidade se alguém entrar com essa errada e perder também. Não será o primeiro caso nem o outro. O que é importante aí, Messias, que é zero de risco, é se fazer o cálculo prévio. Fazendo o cálculo prévio, o risco disso acontecer é zero, de um rebaixamento. Porque eu digo com você com toda sinceridade, um advogado que der entrada em uma ação dessa e permitir que os cálculos por ele apresentados rebaixem o valor da aposentadoria do seu cliente, tem que se repensar muito a qualidade desse advogado, mesmo eu não sendo. Mas eu, como cidadão, diria, é assim que o senhor vai me defender? Porque o senhor entrou sem nem ter certeza se eu vou ganhar mais. E eu tenho certeza que nenhum bom advogado vai fazer isso. Nenhum advogado vai fazer. Ele só vai entrar se ver que há a possibilidade de êxito nesse valor, de uma mudança concreta desse valor. Tenho absoluta certeza. O risco, eu vou alertar de novo, é para os aventureiros. É os aventureiros. Né? E as falsas promessas. Os fraudadores. Exatamente. Que existem também no direito. Tem, como tem na medicina, no professor, no servidor público. Na sua boa fé, eu não acredito que um advogado vá pleitear a redução partindo da premissa da seriedade e da honestidade, né? Mas se ele mergulhar na tentativa de fraude, e ele apresentar dados fraudados... Mas aí eu não vou apresentar... Pouco qualificados. Eu não vou deixar o segurado como um inocente. Está aqui o beabá. Verifique seu tempo, tem aposentadoria, esses dois fatores você mesmo vê. E o terceiro é se sua renda vai ser alterada. Procure um bom advogado, um bom profissional que faça esse cálculo para você e lhe diga, olha fulano, não... Vou dar um exemplo para você, sem querer aqui me autopromover. Já existe a revisão da vida toda aos 4, 5 anos. Muita gente já me procurou, algumas pessoas me procuraram, até de outros estados. Deraldo, calcule para ver se a vida toda vale para mim. Eu entro no programinha, calculo, mas não é só entrar no programinha e calcular. É ver a qualidade da contribuição, a qualidade da remuneração, se vai ter validade, ter a ótica de ver, será que vai ser considerado? Será que essa remuneração está comprovada? Será que esse recolhimento está dentro do FGTS? Porque não vale contribuição mágica. É um trabalho complexo, Messias. Eu já fiz isso, acho que hoje, com umas 30, 40 pessoas. E eu digo, olha, está aqui seu relatório. Leve para o seu advogado e agora entre com ação. Sem falsa modéstia, não houve questionamento dos valores que eu levantei. Que eu peco o preciosismo. Não estou aqui querendo vender meu peixe. Mas se, por exemplo, o cara chegar para mim e diz bem assim, eu tive um caso, o cara trabalhou para mim e disse, eu fui gerente de um banco. Dinheiro de hoje ele ganhava no banco quase 30, 40 mil. Mas sabe o que acontecia? O banco dava um por fora grande a ele. O que é que ocorreu? Quando eu varria as contribuições dele, FGTS, QNIS e tudo mais, vamos supor que ele tirava líquido por mês 30 mil do banco, mas só entrava na folha 4 mil ou 5 mil. Ia baixar a aposentadoria dele lá. Para convencer esse cara, eu disse, o problema foi o caixa 2, doutor. O problema foi o por fora. Porque o banco, nada com ilegalidade, mas era o grande grosso dele eram comissões, percentuais sobre empréstimos, outras coisas que não era nenhuma fraude, mas não havia incidência de contribuição previdenciária na época que a lei permitia, era tudo participação. Então o que ocorreu? Não tinha como ele fazer a revisão. Então, se ele tivesse recolhido tudo, entraria. Não entrou. Então é nesse nível. Você não vai só ver o cálculo, você vai ver a vida do cara. É uma coisa muito complexa. É por isso que eu digo, muitos advogados fazem isso, centenas no Brasil todo. Mas bons profissionais fazem isso, fazem. Agora tem que ser expert na área. Aí eu não vou ser modesto, não. Porque senão dá vacina. Não entra no cálculo. Às vezes, sim, mas ele tem lá do banco a comprovação de que ele recebia 25 mil a mais do que estava comprovado ali. Mas ele tem lá algum documento. Vou te dar um exemplo. Mas não vale. Primeiro, você tem 2 anos para reclamar os últimos 5. E segundo, vou te dar um exemplo. Muita gente chega para você. É uma outra ação para formalizar aquele direito. Olha, muita gente chega para você e está lá as remunerações na carteira profissional. Mas carteira profissional se frauda. Carteira profissional é um documento do trabalhador, não é da empresa. Aí o cara tem as contribuições, tudo salário alto na carteira. Mas é frágil. Tem que corroborar aquilo ali. Vamos pedir a ele no acervo da Caixa Econômica do FGTS dele, que é 30 anos, que é guardado os arquivos do FGTS, 30 anos após a demissão. Bora buscar os dados do FGTS, bora buscar os dados de contribuição previdenciária para ver, bora ver a RAIS do Ministério do Trabalho, bora ver outros documentos, porque a carteirinha sozinha não serve não. E eu tenho certeza que vai acontecer. Muita gente vai pegar a carteira profissional, remuneração da carteira profissional, joga no sistema, o sistema calcula, a renda sobe, pronto, minha prova é a carteira profissional. Não vá por aí que é perigoso. Pode ter até quem acate, mas não é um documento por si só hábil para provar tanta coisa. Tem outros caminhos. E a Previdência sabe desses caminhos. Ela vai no FGTS, ela vai na RAIS, ela vai no PIS, ela vai em vários lugares corroborar isso aí.
E ela pode rebater facilmente, porque muitas empresas só negavam, não recolhiam e vai dar problema. Então é muito complexo essa situação. Por isso que muita gente está banalizando, eu vou ganhar porque eu ganhava tanto. Ganhar é uma coisa, recolher é outra. Ter contribuição previdenciária é outra. Ser útil para o cálculo é outra. É muito complexo. As pessoas têm que ter muito cuidado e muita qualidade no desenvolvimento dessa análise. Bom, a carteira digital é a novidade. É a profissional de papel de outra forma. É a novidade agora, né? Que por sinal tem muita falha, viu? Tem muita falha? Mas hoje porque muitos contratos são divergentes algumas vezes, mas é um bom serviço. Mas você chega nos contadores hoje e eles dizem, não quero mais a carteira. Daqui para frente, talvez. Baixa digital. Mas tem que tomar cuidado, não joguem fora a antiga, não. Viu? É o conselho que eu dou. Não toquem fogo na antiga, não. Não é ruim, é muito bom, é um grande avanço. Tá entendendo? Mas não toquem fogo na antiga por causa disso, não. É como o CNIS. O CNIS hoje tem tudo. Cuidado, não rasgue seus carnês, não rasgue suas guias. Deixe guardadinho até o dia que se aposentar e completar 10 anos de aposentado. Aí toque fogo em tudo. Perfeito. Eu tenho uma pergunta do ouvinte aqui, ele citou, ele disse, eu tenho uma pendência com o INSS, está com o meu amigo Ideraldo Moura, está resolvendo. Né? Como é que está esse trabalho de consultoria? Pode fazer, aqui a gente pode fazer propaganda mesmo, pode puxar para a sardinha. Pode, Ideraldo, não tem problema. É que muitas vezes as pessoas têm alguma pendência no INSS, é bom lembrar, no benefício administrativo. Eu não entro no mérito da parte jurídica, que eu repito que não sou advogado. Então, às vezes, eles têm uma pendência lá no INSS, pedir uma revisão administrativa. Aí eles procuram, nós vemos a situação, analisamos, vemos as possibilidades e entramos com a revisão administrativa. Se o caso for jurídico, eu digo, olha, procure seu advogado, porque só talvez na justiça consiga resolver isso. Muitas vezes o próprio advogado nos procura e diz, Deraldo, o que é que está vendo? O que é que você detectou dele aí? Me dê uma dica aí, manda um relatório. Então, há essa situação e os advogados entram com as ações. Esse tipo de mas sempre na esfera administrativa, de olhar o direito dentro da análise administrativa da Previdência. Então, às vezes algumas pessoas podem orientar, advogados mesmo, perguntam, o que é que você detectou aí? Qual é o problema real dele para fundamentar a minha ação? Aí nós prestamos alguma ajuda a ele, às vezes é um amigo, às vezes conhecido, não é nenhum, ou até a própria pessoa para ela levar para o advogado dele, mas era aí. E às vezes, no caso dele, deve ser dentro do próprio INSS. É uma revisão administrativa que nós fazemos a revisão e aguarda o resultado. Se ela tiver êxito, está resolvido o problema dele. Se não tiver êxito, inclusive, não fazemos nem como procurador. Demos apenas orientação, ele mesmo é quem entra com a revisão dele. Eu comecei a falar falando sobre este assunto, né, do que a gente, desde os nossos primórdios de entrevistas, a gente sempre orientava o trabalhador com vale para hoje. Tem que estar atento se você recolhe para a Previdência. A Previdência não é uma vaca leiteira, aliás, nenhuma vaca produz leite, o leite da vaca entra pela boca. Né? Se você não der uma boa ração, não vai ter bom leite. Né? Previdência é a mesma coisa, a Previdência ela não produz dinheiro. A Previdência ela arrecada, é para cuidar bem desse dinheiro, para garantir a sua aposentadoria no futuro. Então, é que você contribui agora que vai garantir sua aposentação. Né? Então, muito cuidado com isso. E outra coisa... A sua vida profissional hoje está organizada, está recolhendo para a Previdência. Fique alerta com isso. Que é e outra coisa que eu acho, o nível de indeferimento dos benefícios da Previdência está um absurdo. Preciso que eles estão indeferindo de benefícios que a pessoa tem direito. Comprovado. Você olha o processo deles, meu Deus, como é que isso foi indeferido? Eu tive um caso recentemente, de um amigo meu, professor da UNIT, que ele me procurou desesperado, Deraldo, minha aposentadoria foi indeferido, o que é que houve? O cara tinha 68 anos de idade, mais de 20 anos de contribuição, a Previdência em um emprego só, a Previdência diferiu sumariamente a aposentadoria dele por idade. Gente, isso beira a desumanidade. E se você entrar com recurso desse benefício, está demorando mais do que a Justiça. Um recurso na Previdência demora 2 vezes mais do que na Justiça Federal. Quer dizer, é melhor eu dizer, como eu disse aí, fulano, procure seu advogado, leve sua documentação para ele, tá? Botar aqui no papelzinho anotado o que aconteceu, procure seu advogado, manda ele entrar com ação, não entre com recurso administrativo que não vale a pena. Porque não está valendo a pena. É melhor a pessoa procurar um bom advogado. Está desaparecida. Porque, não, e o nível de diferimento, eles não tem processo que eu acho que eles indeferem que eles não analisam. Eles não analisam, sinceramente. O cara acorda de manhã, deixa eu pegar, quantos para indeferir hoje? 5. Deixa eu indeferir 5. Escolher aleatoriamente. Só pode ser, porque não tem cabimento. Essa semana veio a notícia, alvissareira, tomara que dê certo, que de agora em diante as aposentadorias por idades urbanas e rurais vão ser concedidas automaticamente. A urbana, eu até que acredito que já devia ter acontecido há muito tempo, porque é fácil de fazer. Não tem sentido uma aposentadoria por idade urbana não ser concedida automaticamente. Mas a rural eu quero ver. Sem ser automaticamente, com análise crítica, tem a quantidade de fraude que tem, que eu diga se meterem automaticamente. Então são coisas que a gente fica assim, assustado. Vale outro debate essa rural também, viu? Igual o PPP, que é outro assunto que a gente vai trazer aqui no próximo podcast.
esse já está chegando para o seu final. Só o Raul faz aqui um questionamento. Aquele prédio antigo do INSS na Rodoviária Velha, como está a situação? Onde está atualmente e qual o valor do aluguel? Ele não responde pela Previdência, né? 2 anos que eu estou afastado, mas mesmo que se estivesse lá, eu não tinha essa resposta para lhe dar, não, porque eu acho que lá dentro ninguém tem, não. Mas é uma vergonha aquele prédio está sendo abandonado e eu digo mais para você. Eu passei hoje pelo prédio ali da Rua da Frente também, só está funcionando no térreo, a agência da Ilha do Prado, o andar de cima totalmente abandonado, aquele prédio é ótimo, de vista para o mar, é quase um hotel 5 estrelas, e a gente pagando aluguel de um prédio nos Jardins, caríssimo, para manter onde a gente podia funcionar. Lembrando que eu não falo mais de nome da Previdência, Raul, nem como servidor da Previdência. Estou falando até como um crítico da Previdência, como cidadão. Eu acho que fecharam aquele prédio do INSS tem uns, da Rodoviária Velha. Ah, tem muito tempo. Tem uns 15 anos, eu acho. Tem. Né? Eu passei 10 anos na AGU quase. Uns 15 anos. E se não me falha a memória, que não era grande coisa minha, acho que começou com 100 mil aquele aluguel. Bom, faça as contas. O do Jardim, você está falando, né? É, do Jardins, prédio novo. Aquele fecharam porque deu um problema na rede elétrica. Aí, não, é complicado, tem que tirar daqui para... Porque o prédio está condenado. O prédio nunca teve problema tão grande. O prédio nunca teve condenado, era a parte elétrica só cuidar. Se fosse por isso, a Estado de Sergipe não funcionava hoje, né? Porque tem mais problema do que o do INSS, viu? Meu Deus, aí era cadeia para muita gente. Ideraldo, muito obrigado por sua vinda aqui. Você está nas redes sociais, né? Quem quiser falar com o Ideraldo Moura. Michel, deixar um telefone para contato, fique à vontade. Dizer que foi uma satisfação. Lembrando que aqui hoje eu estou falando como um técnico, um curioso, um estudioso, que é o que eu me considero, que eu gosto de me chamar de estudioso, porque eu estudo muito. Especialista em Previdência. Mas nada a ver com Previdência, não falo nada em nome da Previdência, me honrou muito trabalhar lá. Os funcionários da Previdência hoje são sobreviventes. Os médicos peritos são profissionais que eu tenho o maior respeito do mundo e acho que eles sofrem muita injustiça com as peças que aplicam a ele. O problema é condição de trabalho, que é o que está faltando na Previdência hoje, e valorização dos servidores. Ontem mesmo, o Legislativo vai pegar 19% de aumento, o Executivo não vai pegar nada. Então, o Executivo está sucateado, o Poder Executivo, o servidor do Executivo está sucateado no Brasil. Então, é um problema sério para ser administrado. E com relação à vida toda, nós prestamos nosso serviço de fazer a parte técnica administrativa, não jurídica, que não nos atinge. Então, as pessoas podem nos procurar, como podem procurar diretamente seus advogados, que eles queiram, mas a minha sugestão é: faça seu cálculo. Só vão na boa. Com a certeza que vão ter, procurem pessoas férias, não caia em conta do vigário de que eu vou esquentar sua carteira, vou arrumar remuneração militar. Não vai acontecer isso. E se acontecer, você não vai dormir sossegado nem um minuto, porque mesmo que engane lá o juizão, você vai viver na corda bamba a vida toda com medo de ser descoberto um dia, que a Previdência vai continuar agindo e ela é muito competente nesse aspecto. Então procurem isso. Hoje mesmo os benefícios previdenciários, que é um serviço que nós prestamos, não de intermediar nada junto ao INSS, mas dar uma explicação, uma contagem de tempo, se a pessoa tem direito, sugerindo a melhor época de se aposentar. Fazemos isso já desde um ano depois de aposentado, eu comecei a fazer isso, que é o serviço que essa pessoa... Uma revisão administrativa de algo que foi indiferido. Fazemos também, etc. Alguns advogados procuram para pedir uma orientação técnica no aspecto previdenciário, que ele não é um especialista em previdência, mas gostaria de um assessoramento nesse sentido. Nada demais. Sempre na área técnica e administrativa, nunca na área jurídica, que nós não somos advogados e não militamos em área que não nos apetece. Não nos convém, aliás, né? Nem legalmente podemos. Nossos contatos são: eu tenho meu Instagram, Ideraldo Luiz Moura Consultoria. Ideraldo Moura Consultoria, Luiz Moura Consultoria, um desses dois. Meu Instagram, tenho meu telefone WhatsApp, 98872-4862, ou então 8140-7545. Fazemos todos os nossos serviços sempre online, não temos atendimento presencial, até por questões de locomoção, de saúde, etc. Sempre os atendimentos são online, por WhatsApp, por e-mail. E sempre que qualquer dúvida que as pessoas tenham também, que esteja ao nosso alcance, pode nos procurar, que é um exercício de cidadania que nós não vamos deixar de praticar nunca. E de ajudar alguma pessoa que precise de alguma informação, alguma coisa, independente de qualquer ônus ou cobrança. E está produzido mais um podcast que fica publicado nas nossas redes sociais. Um abraço a todos, né, minha querida Bárbara, esqueci de mandar seu alô logo, doutor Alfredo aqui confirmando a excelente entrevista. Valeu, muito obrigado pela fidelidade aí do acompanhamento. E esse podcast está ao seu dispor nas nossas redes sociais. E agradecendo mais uma vez ao nosso mestre, esse ícone do profissionalismo, que é o professor Ideraldo Moura. Muito obrigado, um grande abraço.